escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que um brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine, que assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Boa noite, meu querido pastor Fred. Deus te abençoe. Feliz sábado, meu amigo. Seu microfone está desligado, amigo, eu acho. Feliz sábado, pastor Ezequias. É uma alegria estar aqui contigo para juntos estudarmos a lição que tão ricamente nos abençoa com este tema. Venham a mim, é um convite que Jesus faz para todos. Obrigado, pastor. Que legal. A gente vive atormentado aí por algumas situações, né? E estudar uma lição dessa e ter o privilégio de... Quer dizer, estudar nós já estudamos, agora vamos recapitular, né? E amanhã, na Escola Sabatina, nós vamos recapitular de novo.
Isso é uma bênção, porque você acaba ficando aliviado verdadeiramente, né? Não tenha dúvida. E nós estamos numa semana de oração jovem, né, pastor? Que bênção, viu? É verdade. Puxa vida, a semana tem sido muito abençoada aqui na Associação Paulista do Vale. Aqueles que nos acompanham aí de longe provavelmente tem um outro programa, não é? Mas os de perto aqui, nós somos ricamente abençoados aí com poderosas mensagens dos nossos queridos apresentadores da TV Novo Tempo. Mas mesmo aqueles que estão distantes, pastor Fred, eles podem recapitular e rever isso aí. É só acessar o Facebook da Comunidade Adventista do Jardim Esplanada e eles podem ver lá o sermão do pastor Gilson Brito, do pastor Denis, do pastor Batistotes, que vai pregar amanhã, e outros mais, né? Exatamente. E, pastor, lembrando que este projeto nosso aqui de sexta-feira à noite, ao vivo, é um projeto que veio para ficar por tempo indeterminado, né, pastor? Claro. E a gente quer reunir nossos amigos, nossos irmãos, para essa conversa, para esse diálogo. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, e nós queremos interagir com você. Isso vai ser muito bom. Mais do que levar conteúdos àqueles que nos assistem, pastor Fred, a gente quer tornar assim a recapitulação da lição um refrigério para todos nós, né? A gente pegar essa palavra de Deus e colocar no coração, a fim de nos sentirmos assim melhor, sermos um cristão melhor, vivermos de forma melhor com aqueles que nos cercam, com os circunstantes. E eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para todos nós. Com certeza, pastor. Pastor, então, antes de iniciar, eu quero novamente dizer assim, você que nos acompanha, você que está aí, entrou em contato com a gente no nosso canal, nós temos um guia de estudo, que é esse daqui, olha, Descanso em Cristo, deixa eu colocar certinho. Aí Você pode acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, e ali você pode acompanhar este estudo online, tá bem? E para o próximo trimestre você pode adquirir este material físico ou baixar o aplicativo para o seu celular, e assim você terá todo o conteúdo na palma da sua mão para que você seja abençoado com este rico conteúdo. E como está rico o conteúdo da lição deste trimestre, né, pastor? Olha, está sendo um refrigério para todos nós, viu, pastor? Está sim. Então, eu estou assim extremamente feliz, agradecido a Deus pelo conteúdo, porque cada lição é uma porção assim grande do amor de Deus, da graça de Deus, do refrigério de Deus para todos nós. Muito bom. Pastor, o senhor ora com a gente, então, para nós iniciarmos as nossas conversas aí? Vamos orar. Alegria, vamos orar. Obrigado, Pai, pelas tuas infinitas bênçãos, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E agora nós vamos estudar sobre um convite maravilhoso que o Senhor faz para todos nós. E o que nós queremos é isso mesmo, é ir a Ti e descansar. Porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Portanto, queira abençoar todos aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu me lembro, quando eu trabalhei em escola, alguém me encaminhou uma charge, um desenho, e esse desenho aparecia um homem num deserto, tipo assim, o Saara, e tinha uma plaquinha assim para ele, olha, a 10 metros, água pura, água potável. E outra plaquinha dizendo assim, a 10 quilômetros, mulheres nuas. E aquele camarada ajoelhado, quase morrendo, estava escolhendo por ir em direção àquele caminho onde ele pudesse ver mulheres nuas, né? Vamos lá, rapidamente. O pecado é um fardo tremendo na vida de uma pessoa, porque o pecado escraviza, o pecado domina, o pecado tem poder para gerar mais pecado, o pecado gera culpa, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado faz com que a pessoa fique cega e não consiga enxergar as prioridades, ou ela até pode, quem sabe, ter uma percepção de alguma prioridade, mas como ilustrado por esta charge, como uma pessoa pode ser completamente desviada de um caminho que pode dar vida para ela. Mas Jesus, ele disse
que veio para nos dar vida e vida em abundância. E parte dessa vida em abundância é uma vida de descanso, né, pastor? Sim, com certeza. Pastor Fred, eu ainda acrescentaria ainda o pecado adoece, né? Perfeito. Você falou aí, adjetivou aí de forma muito competente a questão do pecado, mas o pecado adoece também. E Deus, e Jesus Cristo, ele está nos convidando a gente entrar nessa atmosfera espiritual, não é? Porque, veja, tudo que acontece na vida da gente, geralmente, são coisas que vêm de fora para dentro da gente, não é? A pandemia, a morte de alguém, uma situação financeira, um revés financeiro, uma intriga com alguém. A gente tem inúmeros problemas, uma série de problemas, todos nós convivemos com isso. Quem não tem problema daqueles que estão nos ouvindo agora, eu peço até que você saia desse grupo aqui, porque não é para você o negócio, né? Você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Você tem que ser arrebatado. Mas todos nós temos uma série de problemas que tem a ver com esse mundo externo, mas é interessante que todas as consequências dessas situações, elas atingem o nosso interior. É o coração, é a mente, como diz a própria Bíblia, que essa coisa, o pecado adoece os ossos, enfraquece os ossos. Então, tudo tem a ver com aquilo que acontece dentro da gente. Então, para a gente resolver isso, não adianta procurar simplesmente ajudas externas. Eu não estou dizendo que, com isso, que uma ajuda externa não seja bem-vinda. Claro que é bem-vindo, né? Nós já citamos aqui no passado a questão de um psicólogo, um psiquiatra e tal, um amigo, um pastor, um conselho de alguém experiente, não é? Procurar um lugar para descansar. Mas, pastor Fred, essas situações, e eu sei que você vai concordar comigo, essas situações, para a gente resolvê-las de forma definitiva, a gente tem que sair dessa coisa, desse mundo, e partir para uma dimensão espiritual e aceitar o convite de Jesus de ir até ele. Perfeito. E o texto, né? O texto principal, o texto base é Jesus dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, eu gostei muito do que você disse, pastor, e essa charge aí, ela serve também para transpor uma questão e ajuda a gente a enxergar uma situação. Jesus, ele é a água da vida, né? Ele tem ali água, olha, ele quer nos dar água, mas a gente muitas vezes é movido pelas nossas próprias sensações, né? E como nessa charge que eu mencionei, o camarada está quase morrendo, mas ele acha que mulheres nuas a 10 quilômetros pode, quem sabe, reanimar esse indivíduo que está quase morrendo, né? Então, nós somos especialistas em fazermos escolhas erradas, e Jesus está dizendo assim, olha, você está sobrecarregado, o fardo na sua vida é pesado, está com problemas emocionais, está com problemas familiares, está com problemas no casamento, está com problema no trabalho, está com problema nisso ou naquilo outro, eu posso aliviar esse fardo. Esse é o convite, né, pastor? Pastor, essa charge que você usou aí, ela tem um significado muito interessante, por dois aspectos, né? Primeiro, porque, assim, eu entendo, eu não vi a charge, mas eu entendo que a água estava numa direção e a mulher estava noutra direção, né? Imagino que não aparecia nem água, nem aparecia mulher, só aparecia uma placa dizendo caminho para cá, água, 10 metros, um oásis de água, e a 10 quilômetros para o outro lado oposto. Então, eu diria assim, todo mundo que não faz a escolha pela água, que é um símbolo da própria pessoa de Jesus, que ele disse, eu sou a água, perdão, a água que eu te der, você nunca mais terá sede, ele é a água da vida, naturalmente. Toda vez que você faz a opção errada, você está fugindo dele. Em vez de ir a ele, você está fugindo dele. A outra coisa que eu achei interessante nessa sua colocação é que, assim, existe um oco no coração de todos nós, um vazio. Isso é natural, isso tem a ver com o pecado. Depois que o pecado entrou, esse buraco, essa cratera se formou no coração de todos nós. E alguns acham que é falta de mulher, que é falta de uma bebida alcoólica, que isso é falta de diversão, que isso é falta de dinheiro, que isso é falta de confraternização. Gente,
esse buraco, esse oco, essa cratera, só pode ser preenchido por Jesus e por mais ninguém. Você pode ter a mulher mais bonita, a Miss Mundi, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode andar pelos lugares que o dinheiro te permitir visitar. Essa coisa não vai ser preenchida se não tiver Jesus no coração. Então, pastor Fred, a gente tem que ir a ele. Antes de ontem, o pastor Tito pregou sobre... Acho que foi o pastor Joel Flores, que ele pregou sobre o leproso ir até Jesus. Ali, o relato do leproso é assim, que ele aproximou-se de Jesus. Né? E disse, Senhor, tu queres que eu seja curado? Então, o primeiro passo é ir. Não tem outro jeito. Eu não conheço outra situação para a gente resolver. Ainda que você lance mão aí de um psicólogo, de um psiquiatra, um amigo, alguém para te ajudar, para te dar suporte, para segurar o teu ombro, você tem que ir a Jesus. Concorda? O que é muito importante, e eu gostei que o senhor destacou isso, pastor, o que é muito importante, nós não descartamos ajuda profissional, muitas vezes nós precisamos de uma ajuda especializada, de pessoas bem preparadas, experientes, e existem pessoas muito bem preparadas para isso. Porém, você também destacou um ponto que tem até um texto de Salomão, Eclesiastes 3:11, onde Deus diz assim, onde Salomão diz assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que este percebesse. Ou seja, o pecado fez com que houvesse uma cratera no nosso coração, e somente aquele que é eterno, porque assim, o texto, né? Vou ler o texto aqui, olha, Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, pastor, assim, existe um vazio, um espaço, um vácuo no coração do ser humano do tamanho da eternidade. E se o ser humano não buscar preencher esse espaço somente com aquele que é eterno, qualquer coisa que ele colocar lá dentro do coração vai continuar um vazio do tamanho da eternidade. Então, duas coisas a gente mencionou. É importante buscar ajuda? É importante buscar ajuda profissional. Porém, também é necessário buscar ajuda com o maior de todos os profissionais, que é Cristo, porque só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Pastor, assim, essa lição ela é extremamente importante porque tem a ver com essas coisas da mente, do coração, dos vazios da gente, né? E como você enfatizou aí a questão de procurar ajuda, recentemente eu procurei ajuda psiquiátrica para me acompanhar no meu trauma pós-Covid, né? O médico adventista, assim, eu nem vou fazer aqui, eu vou dizer que ele é um cristão, para mim já era suficiente, não é? Mesmo que não fosse adventista, fosse um cristão, já seria interessante para mim, não é? Mas eu queria alertar os meus queridos irmãos que tivessem muito cuidado em procurar uma ajuda de alguém que não tenha esse conceito de que, como fim último, como solução principal, primordial, primária da vida da gente é Deus, né? Que recentemente um amigo meu estava numa situação complicada, ele foi a uma psicóloga e a psicóloga aconselhou ele a procurar uma outra mulher, né? Procurar outra mulher. Agora, recentemente, falando com um amigo que você conhece, mas não vou falar o nome dele aqui, também passando por uma situação difícil, ele foi a um psicólogo, o psicólogo começou a dizer para ele, olha, você foi abusado pelo seu pai. E ele disse, mas eu não fui, não, mas foi. Você não lembra, mas foi. Então, ele disse assim, olha, eu quero que você respeite a imagem do meu pai. Meu pai já é falecido, meu pai nunca me abusou, nada. Então, ao procurar ajuda externa, cuidado. Perfeito, pastor, porque assim, tem que ter valores e princípios, né? Valores que estejam de acordo com os nossos valores, são valores cristãos. Isso é muito importante. Mas vamos avançar um pouquinho, pastor. É interessante que nessa frase de Jesus, e eu quero convidar você para ler aí Mateus 11, 20 a 28, a gente quer explorar um pouquinho isso, Mateus 11, capítulo 11, verso 28. Olha só, diz o texto assim, pastor, e a gente vai comentar sobre ele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, pastor, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, nós já mencionamos as coisas que podem nos tornar cansados, podem nos tornar com o coração pesado, um fardo assim insuportável de carregar. São os problemas cotidianos que a gente enfrenta, problemas familiares, problemas de relacionamentos, problema de emprego, trabalho, o pecado, que é um fardo também, a culpa e etc. E a promessa de Jesus é: venha, venha, é um imperativo, e eu vou dar descanso para vocês. Agora, uma coisa, né? Eu queria destacar um pouquinho essa questão aí. Jesus, ele fala isso dentro de um contexto, né, pastor? Um contexto, porque muitas vezes a palavra, assim, as qualidades de uma pessoa mansa, de uma pessoa humilde, muitas vezes são qualidades subestimadas, né? Às vezes a gente pensa que uma pessoa mansa, uma pessoa humilde é uma pessoa fraca, é uma pessoa de caráter fraco, uma pessoa débil, uma pessoa assim, sem condição de defender os seus valores, seus princípios com firmeza, com integridade. É isso ou não, pastor? Nesse contexto aí, pastor Fred, Jesus ele estava ali interpelando e fazendo declarações gravíssimas e denunciando algumas cidades da Galileia, não é? E ele chegou a dizer que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades, não é? Então, nesse contexto aí de turbulência, de complicações, de hipocrisia, de fardos pesados, de julgos pesadíssimos, é que Jesus faz esse convite, dizendo assim: eu vou aliviar vocês, eu vou aliviar vocês. Olha, assim, a questão do contexto é muito importante, porque hoje nós vivemos também em contextos similares, se não bem pior, né? Porque nós estamos rodeados aí de hipócritas, de fariseus, de gente que só quer confusão, quer briga, turbulência para tudo quanto é lado. E assim, você pode ter certeza absoluta que esse convite de Jesus, no caso aí da lição de domingo, de aliviar, é tão real como nós estamos aqui. Porque ele tá convidando, porque ele é Deus, ali ele é ser humano, ele é Jesus homem, ele não fez de conta, ele se revestiu da humanidade, mas ele estava oferecendo alguma coisa que ele tinha. Eu posso aliviar você dessas situações essa turbulência que o mundo vive, né? E ele diz assim: aprendei, tomai o meu jugo, né? Porque ele é leve, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e aprendei de mim. Por que aprender de mim? Porque sou manso e humilde. Então, assim, se alguém acha que essas características de mansidão e humildade representa uma fraqueza de caráter, olhe para Cristo. Sabe, Cristo, ele, diante de algumas situações, ele respondia com muita firmeza, mas sempre com muito amor. Eu gosto de me lembrar daquela situação em que Jesus expulsa os cambistas do templo, né, pastor? Ali foi com muita firmeza, com muita bravura, com muita coragem, mas ele fez o que era certo, mas com lágrima nos olhos, com a voz embargada, entristecido por ver aí a situação das pessoas. Diante de Jerusalém, chorando, com a voz embargada, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, assim como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então você percebe assim essas características de mansidão, paciência, humildade, são virtudes impressionantes. E a Bíblia diz que o homem mais manso que já existiu foi Moisés, né? E ainda matou um egípcio ainda, né? Agora, veja, pastor, você sabe que assim, a gente nós confundimos a questão do temperamento com orgulho, com humildade e tal, e isso não tem nada a ver, né? Eu já estou assim, bem certo de que essa questão de humildade e orgulho tem a ver com a quantidade de Jesus que você tem na sua vida ou não, né? Quanto mais Jesus, mais humilde, quanto menos Jesus, mais valente você é, e assim sucessivamente, né? Agora, essa coisa de aprender de mim que você falou aí agora é muito interessante, porque eu vou aliviar vocês. Se a gente olhar para a própria vida de Jesus, os discípulos estavam resfolegantes, morrendo de medo, uma tempestade terrível, e Jesus ali dormindo dentro do barco, tranquilo, né?
sem nenhum cacuete de desespero, ali tranquilo, né? E é interessante que a gente percebe que alguns cristãos, e olha, não são muitos não, mas a gente percebe que alguns, o mundo está desabando e ele está mantendo aquela fisionomia de alívio, de tranquilidade, de serenidade. Está dormindo na popa do barco. Agora mesmo eu estava atendendo uma mãe que perdeu um filho, você sabe, a Ruth, o Ailton, né? E interessante, grande amigo. Interessante que eu dei a notícia para ela por telefone, porque ela estava numa outra cidade, que o filho havia falecido. Quando eu terminei de dar a notícia, ela disse assim: Deus deu, Deus tirou. Rapaz, quem é que dá a serenidade para uma pessoa de encarar uma situação dessa, a não ser Deus? A não ser Deus. Pastor Fred, eu já fiz muitos funerais, muitos. Você também já deve ter feito bastante. Mas como eu tenho uma quilometragem um pouco maior do que a sua... Um pouco não, hein, pastor? Estou falando de quilometragem, né, de idade. Não estou falando de experiência, porque você é um indivíduo muito maduro. Eu já fiz muitos funerais. Você enterrar alguém cujos familiares não têm esperança é um desespero terrível. Mas quando você enterra alguém cujo pai, mãe, irmão, irmã tem Cristo no coração, claro, todos choram, lamentam, mas se ancoram no alívio que só Jesus pode dar, tem a ver com a esperança. Então, essa coisa do alívio é muito importante. É aquilo que Paulo diz, né? Uma paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Né? É isso. Mas isso é muito bom. E a questão do aprender, pastor, tem tudo a ver com discipulado, né? Aprender significa você ouvir e colocar em prática. Aquele que ouve e coloca em prática é semelhante a quem? É semelhante ao homem prudente, ao homem sábio. Agora tem um detalhe, pastor, que o senhor mencionou. A religião em Israel havia se tornado uma religião muito... havia deturpado, né, a verdadeira religião. A religião de Israel nos tempos de Jesus havia sido muito distorcida, muitas distorções a respeito dos planos de Deus e etc. Era uma religião que impunha muitos fardos sobre as pessoas, né? O próprio sistema legal, né, de observância do sábado, por exemplo, você não podia carregar um lenço na mão, você tinha que pendurar isso de alguma forma no corpo, você não podia cuspir no chão porque era tido como regar o solo, e era proibido regar o solo. Você podia caminhar até a distância de um sábado, que dava um pouquinho mais aí de 1 quilômetro, andar mais do que isso seria uma transgressão. Ou seja, era uma deturpação da verdadeira religião. Fardos muito pesados, né? Um total de 613 mandamentos adicionais à Torá, não só em relação ao sábado, se não me engano, era em torno de 39, mas num total de 613 mandamentos adicionais. Ou seja, a religião do israelita era uma forma assim de salvação pelas obras, né? Salvação pela lei. Isso era um fardo muito pesado, porque nenhum ser humano tem condição de satisfazer as demandas que a lei requer da gente, que é a perfeita justiça, né? E Jesus veio para dizer o seguinte: você está cansado, está sobrecarregado? Eu quero te dar descanso. É um contraponto, né? Eu já contei aqui para vocês que um dia um irmão lá em Manaus me perguntou dos 10 mandamentos quantos eu guardava, né? Eu achei a pergunta um tanto capciosa, e aí fiz uma pergunta para ele: por que você está perguntando isso para mim? Ele disse: não, pastor, porque dos 10, 8 eu já consigo. Eu só estou em dificuldade em 2, né? Eu nem cheguei a perguntar qual eram os 2 que ele tinha dificuldade, mas assim, eu tenho dificuldade nos 10 mandamentos. Eu tenho dificuldade nos 10 mandamentos. Assim, não há nenhum outro Deus diante de mim. Ok, eu sei, eu nunca adorei nenhuma imagem de escultura, mas quantas vezes eu fiz da minha própria pessoa meu Deus, né? Honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento tem caminhos de subjetividades que a gente nem imagina, não é só dar o dinheiro para o pai, dar o dinheiro para a mãe. Não, e a cobiça? E a cobiça? Meu Deus do céu!
O indivíduo cobiça a calça jeans do outro, o cabelo do outro, a voz do outro, a boca do outro, tudo do outro. Então, agora imagine, como você falou aí, 613 leis, que eram leis mães, avós, netas. Era um jugo tão pesado que o próprio Jesus condenou isso aí, dizendo assim, olha, vocês atam fardos muito pesados, mas vocês não querem fazer. Não é? Você já imaginou uma vida de... essa coisa de você ficar circunstrito, não poder fazer nada, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Ontem eu tive que ler um texto para uma pessoa, porque, assim, eu entendo que a pessoa tinha um certo perfeccionismo, né? Perfeccionismo com relação ao veganismo, com relação a outras coisas mais. E eu li lá 1 Coríntios, capítulo 3, onde Paulo diz assim, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós somos parciais, nós somos partes. Nós não somos todos, nós não somos completos. Né? E Jesus veio aliviar isso aí, essa carga terrível. Né? Agora, pastor, o jogo dele tem a ver com as leis dele, nós temos que obedecer as leis. Perfeito. Né? Então vamos fazer um contraponto aqui, né? Porque assim, vamos lá. Ele está dizendo assim, olha, esse fardo que você está carregando representa um sistema de lei que é corrupto, que foi desvirtuado, que é um sistema criado pelo ser humano, que é um fardo realmente insuportável. Mas eu quero que você tome o meu jugo. Agora, antes de entrarmos nisso, pastor, para podermos usufruir do descanso, é preciso ir até Cristo, né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu volto àquela charge. Para aquele homem num deserto, com calor insuportável, quase morrendo, a única maneira para ele sobreviver ali naquele momento era água. Era água. E ele tinha a opção de beber daquela água, mas ele não vai conseguir encontrar água se ele optar pelo outro caminho. Então, a mesma coisa, Deus sempre dá o primeiro passo. Isso é basilar. Na história da redenção, no plano da redenção, Deus sempre dá o primeiro passo. Porém, nós também precisamos responder à iniciativa de Deus. E isso representa ir até Cristo, né? Usar a nossa liberdade de escolha para ir a Cristo e entregar-lhe o controle da nossa vida. Esse é um ponto importante. Agora, pastor, vamos falar então a respeito desses dois jugos, né? O jugo do ser humano criado pelo homem, uma deturpação da lei de Deus, e o jugo que Cristo diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Pastor, Isso significa, pastor, que eu estou trocando de jugo? Veja, o jugo tem a ver realmente com a lei de Deus. A gente tem um compromisso de obediência com a palavra do Senhor, nós precisamos. Agora, nós não podemos fazer acréscimos a esse jugo, né? Porque ele se torna um fardo. Eu queria dizer o seguinte para você e para aqueles que estão nos assistindo agora. Se a religião não for prazerosa, se ir até Jesus não for uma coisa que produz uma sensação de muita alegria, de muito contentamento, para mim não dá. Eu já teria largado esse negócio de lado, porque de fardo basta os da vida, os financeiros, as doenças, as peripécias da vida, porque a religião tem que ser prazerosa. E aí é que está. Quando o ser humano começa a florear e acrescentar coisas àquilo que Deus falou, essa coisa começa a ficar pesado. Né? Agora, quando a gente vê a palavra de Deus de forma pura e cristalina, isso é uma bênção. Por exemplo, vamos pensar na lei de Deus, já que a gente está falando de jugo aqui. Não ter outros deuses na frente de todos nós, isso é um fardo? De forma alguma. Temos só ele e mais ninguém. Lembram lá dos profetas de Baal? Elias lá no Monte Carmelo, lá com os profetas de Baal. Ele se cortando. E tal. De repente Elias entrou, mandou colocar água, mandou colocar mais água, mandou colocar mais água, orou a Deus e Deus interviu ali de forma maravilhosa, miraculosa. Então, assim, não é uma bênção ter só um Deus? Não é uma bênção ter só apenas uma esposa para aqueles que são casados? Não é? Alguns acham que é legal ter 2, 3, 4 mulheres, poligamia. Deus nunca apoiou a poligamia. Não é? E assim,
E eles não se dão conta de que esse caminho, essas situações, levam a fatos complicados. Quando a própria lei de Deus, para mim, ela é um muro de proteção, eu estou protegido pela lei de Deus. Um dia desse eu falei para um jovem que estava aí no mundão, na balada e tal, eu disse, olha, a possibilidade de você morrer é muito maior do que a minha. Eu não estou dizendo que eu não vou morrer, eu posso morrer. Claro, todo mundo pode morrer. Mas os riscos que o indivíduo desse corre, sai de casa, fica até 3, 4 da manhã. Assim que eu cheguei no Jardim América, teve uma situação aqui, há uns 8 anos atrás, de um jovem que morreu. Era adventista, mas foi para a balada, a mãe pediu para não ir, pediu. Ele disse, tá bom, eu não vou. A mãe saiu, ele saiu atrás para outro lugar, foi para a balada, chegou 3 da manhã, o carro virou na Dutra, ele quebrou o pescoço e morreu. É assim, então, o que Deus nos oferece não é um jugo pesado. Que a lei do Senhor Jesus, ela é uma bênção, uma proteção para mim, pastor. Uma vez uma pessoa também chegou para mim e tratando dessa questão de relacionamento, e era algo completamente contrário à lei de Deus, né? E a pessoa argumentou da seguinte maneira, mas como pode ser errado se eu me sinto tão bem, se eu me sinto tão feliz? Enganoso é o coração do homem, né, pastor? E aquilo que aparentemente pode trazer alegria, felicidade, na verdade é um caminho de morte, porque a lei de Deus serve como um muro de proteção. É um muro protetor. Então, só essa na questão do jugo ainda. Irmãos, você, assim, até a lição vem falando aqui, na lição de segunda-feira, na última parte, que a gente não pode acrescentar nada à questão da nossa salvação, não é? Esse é um ponto importante. Assim, você não precisa se cortar, você não precisa fazer caminhada, você não precisa virar de cabeça para baixo, você não precisa pagar penitência. Jesus já pagou para a gente. É por isso que o fardo dele é leve. O pesado quem levou foi ele, pastor Fred. É verdade. Ele que carregou a cruz ele que carregou. E a cruz é um símbolo, e a cruz é um símbolo do pecado de todos nós, de toda a humanidade. Que peso, hein? Não era o peso da cruz. Eu estava aqui lhe acusando, a cruz era sua, era minha também. Né? E ele levou, o fardo pesado é que ele levou. Então, nesse contexto, você não pode fazer nada para a sua salvação, a não ser usar o seu livre-arbítrio para dizer assim, eu me aproximo de ti, Senhor. Só isso. Exato. O que você tem que fazer é olhar para a placa e dizer assim, olha, eu vou para o lado da água. E é interessante que até ajuda nessa caminhada ele que dá. Perfeito. E, pastor, você trouxe à tona aí a experiência de Elias, né? Eu quero destacar um ponto aqui importante. Toda religião baseada nas obras como meio de obter a salvação é uma religião pagã, com os fardos extremamente pesados. A verdadeira religião, a religião cristã, ela se baseia na graça de Deus. O fardo é leve. Se você está trilhando um caminho, tentando obter a aprovação de Deus mediante o seu esforço pessoal, mediante a sua obediência, como meio de alcançar o favor, o agrado de Deus, ou até mesmo a sua salvação, pode ter certeza de que essa religião ela está fundamentada em características pagãs e não cristãs. Não é isso mesmo, pastor? Com certeza. Agora, pastor, Sim. Interessante agora a gente analisar um pouquinho essa coisa da mansidão, né? E depois a gente pode entrar na questão do fardo leve aí, e aí a gente também já vai dar o tempo aí de terminarmos aí, né? Perfeito, você já tocou no assunto da mansidão aí. Desculpa uma expressão que eu vou usar aqui. Às vezes eu uso algumas expressões fortes. Algumas pessoas acham que essa coisa de humildade é coisa de otário. Desculpa a expressão que eu estou usando aqui, de babaca, de gente sem inervação, né? Rapaz, tu é muito babaca, tu é muito isso, tu é muito aquilo. Não é. Que a mansidão é uma das características mais marcantes na vida de Jesus. Ali na Santa Ceia tinha toalha, tinha pano, tinha água, tinha bacias, mas não tinha servo. Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele, sendo Deus, a palavra de Deus diz que ele se fez servo, se tornou homem e veio habitar no meio de todos nós. Né? Então, eu queria colocar, e queria que você comentasse um pouquinho também, essa coisa de que não é temperamento. Às vezes, por exemplo, o meu temperamento, pastor, é um temperamento colérico sanguíneo. Aqueles que me conhecem sabem disso. Mas não significa que eu não sou humilde.
E nem se eu fosse fleumático, melancólico, significaria, até os psicólogos não gostam mais de usar essas expressões, não significaria que eu também era humilde. Só por si. Às vezes você vê uma pessoa calada, você vê uma pessoa que não fala, que não se manifesta, mas ela tem 3 dragões dentro dela, pronto para matar quem tiver ao redor, não é? Então, essa mansidão não tem a ver com o teu temperamento e com o meu temperamento. Tem a ver com a presença de Cristo. Quanto mais de Cristo eu tenho, mais humilde e manso eu sou. Depois eu quero falar um negócio de ovelhas, mas eu queria te ouvir aí. Perfeito, eu gostei porque, assim, temos 3 textos bíblicos, né? O primeiro está em Mateus capítulo 5:5, onde Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma promessa. O outro texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 4, onde Pedro fala assim da verdadeira beleza, né, a respeito da modéstia cristã, e ele diz assim que a verdadeira beleza é aquela que está no interior, né, é uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo. E eu gosto muito desse texto de Isaías 57, verso 15, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Então, assim, mansidão e humildade não são traços de caráter fraco. Pelo contrário, olhe para Cristo e você vê a fortaleza de caráter que ele era, né? Mas eu acho que, aí eu vou dar a minha opinião, que essa mansidão, pastor, porque Cristo, você lê lá em Hebreus capítulo 3, o autor, creio eu, que o autor de Hebreus foi Paulo, você percebe Paulo fazendo uma comparação entre o ministério de Cristo com o de Moisés, né? Isso é muito curioso. E Moisés, já mencionei aqui, foi considerado o homem mais manso que já existiu na Terra. Agora, veja bem, Moisés matou um egípcio. É claro que naquele momento ele não foi manso, mas estamos falando aqui a respeito da sua personalidade, né? Da sua personalidade. E ele guiando aquele povo durante o deserto, quantos problemas ele teve que enfrentar, hein, pastor? Teve um momento que o sogro dele disse assim, olha, o que você está fazendo ninguém aguenta, não é saudável. Ó, vamos distribuir aí, né, dividir as responsabilidades, dividir o fardo, né? Então eu acho que... Pastor, Jesus era humilde, mas ele também pegou o azorrague e sentou-lhe o porrete naqueles que estavam vendendo na frente do templo. Então, o fato de você ser manso não significa que você é um indivíduo simplesmente permissivo. Perfeito, perfeito. E também significa você ter a capacidade de dividir o fardo, né? E de carregar o fardo de outras pessoas. E aí a gente poderia ler aquele texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, pastor. O senhor tem aí, quer que eu leia? Porque esse texto, eu creio que ele é muito importante. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. O texto diz assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, pastor, quando alguém falha, quando alguém erra, quando alguém sai do trilho, né, vamos assim dizer, nós com espírito de brandura ou mansidão, devemos apresentar a graça de Cristo para essa pessoa, para que essa pessoa seja restaurada. Então eu colocaria aqui mansidão como uma virtude, inclusive essa virtude de compartilhar fardos ou de carregar fardos, né? Tem pessoas que não são humildes e não querem compartilhar os seus fardos. Verdade, e tem pessoas que são humildes, querem compartilhar o fardo, mas outras elas não querem carregar o fardo de ninguém. Não, eu já tenho os meus fardos, eu não quero carregar o fardo de ninguém. Inclusive, o jugo era uma peça de madeira que ficava atrelada a vários bois para diminuir o peso de cada... Então, juntos ali, para unir os bois, né? Era uma peça de madeira ali para unir os bois. Mas, veja, a gente convive com pessoas, né? E é interessante que na igreja, estou falando agora para a igreja, seja você assembleano, pentecostal, adventista, batista, os que estão na igreja, está todo mundo com pele de cordeiro, de ovelha. A gente se apresenta como ovelha, a gente canta como ovelha, a gente anda por aí como ovelha e tal. Mas sabe qual é a diferença entre uma ovelha verdadeira
e o lobo que está vestido de ovelha, bate na cabeça dele, você vai ver a diferença. Por isso que Jesus é comparado a um cordeiro que foi levado mudo para o matadouro. Caladinho, caladinho. O indivíduo que está vestido de ovelha, mas é lobo, qualquer coisa que você faça com ele, ele denuncia que por dentro dele é lobo. Ele já quer agredir, já quer... Pastor, você é um conselheiro, e um bom conselheiro, um excelente conselheiro. Obrigado. Você é um indivíduo assim, muito equilibrado. Eu tenho realmente muita admiração por você. Obrigado. Você já viu que, de vez em quando, a gente vai aconselhar alguém, na melhor das intenções, antes de você começar a terminar de fazer o aconselhamento, de sugerir mudança, o indivíduo já está latindo de lá para cá. Você já ganhou inimigo. Você já ganhou um inimigo. Olha, sabe o que é isso? É falta de mansidão. Não Falta tem de nada humildade. a ver com o fato da pessoa estar certa ou errada. Porque o indivíduo que está aconselhando, ele pode estar errado. Mas, pelo menos, digere essas informações, né? Faz uma autoanálise, uma autocrítica. Mas nós somos terríveis. A gente não é manso, né? Eu costumo dizer que nem na fila do banheiro a gente dá lugar para o outro, que está mais apertado que a gente. É irascividade, é agressividade. A gente não tem mansidão, a gente... É complicado. Perfeito, pastor, mas eu gostei disso, porque a Bíblia, inclusive no livro de Provérbios, diz que o sábio, né, quando ele é corrigido, você ganhou um amigo. Agora, vai corrigir o tolo. Você ganha um inimigo, ou seja, o tolo não é humilde. Ele quer se sentir superior, né? Tem aquela altivez e toda coisa, né? A pessoa humilde, pastor, o melhor amigo que eu tenho na minha vida foi o que mais me criticou até hoje. Esse é o meu melhor amigo. Eu estou falando de forma literal. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas é um pastor. Foi uma pessoa que mais fez observação da minha vida ministerial. E nós somos grandes amigos. Eu tive a oportunidade de ajudá-lo também. Isso é gostoso, né? É uma troca, perfeito. Agora, pastor, indo para a parte mais final da lição, eu vou ler aqui Gálatas capítulo 5, verso 1, porque aqui a gente já até fez uma pergunta, né? Seria apenas uma troca de jugo? Eu deixo o jugo, né, da escravidão, deixo o jugo das leis criadas pelo ser humano, pelos sistemas, né, religiosos que são de origem humana, para assumir um outro jugo. E aí eu vou ler esse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante, onde Paulo diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Pastor, que jugo de escravidão era esse que os Gálatas estavam enfrentando? Veja, pastor, ali é um contexto muito interessante, porque eles estavam querendo judaizar os cristãos, né? Uhum. E impingir sobre ele conceitos do judaísmo que já tinham sido derrubados por completo em Cristo Jesus, né? Entre eles a circuncisão, né? A circuncisão era uma delas ali, e eram fardos pesadíssimos, né? E eles obrigavam, eles rotulavam. Isso é muito perigoso e muito maléfico para a questão da vida, para com a vida em Cristo, né? Era um sistema de leis como base de salvação, né, pastor? Com certeza. E aí Paulo está dizendo, olha, deixem esse jugo, né? O texto diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. É por isso que eu sempre digo que a religião tem que ser gostosa, prazerosa. Gostosa. Eu acho que o melhor exemplo para descrever esse tipo de jugo, eu vou citar um verso aqui, é aquele texto que está lá em Amós 3, verso 3. É uma pergunta, é uma reflexão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Entra numa relação onde você não está de acordo com a outra pessoa, seja uma sociedade, seja um casamento, o fardo vai ser pesado, não vai ser, pastor? É verdade. E aproveitando a deixa aqui, já é a lição de quinta-feira, com relação ao fardo leve, o fardo não muda o peso do fardo, o fardo é o mesmo. Por que o fardo se torna leve? Porque você divide, né? Veja, Moisés estava com um fardo pesadíssimo.
dirigindo aquela multidão de gente que ele tirou do Egito. Aí veio Jetro e disse assim, calma, deixa eu te ajudar aqui. Né? Formou o que alguns gostam de chamar de PGs, de pequenos grupos, de pequenas células. E aí o fardo se tornou leve. Quando você divide com alguém, ele se torna leve. Né? Exatamente. E uma pessoa maravilhosa para você dividir fardo é com Cristo. Exatamente. Agora, Pastor, por outro lado, eu só termino e já te dou. Por outro lado, você também tem que me ajudar a carregar o meu fardo. E eu ajudar a carregar o teu fardo também. Porque a nossa relação é horizontal e é vertical. A gente precisa ajudar os fardos uns dos outros a tornar esse fardo mais leve. Mas, às vezes, pastor, a gente torna mais pesado, com algumas críticas. Né? E onde tem comunidade, tem crítica, tem azedume, tem causticidade, é complicado. Verdade, pastor. E aí eu queria aproveitar, pastor, e falar a respeito, né, do exemplo que nós temos na divindade, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Jesus mesmo disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? E qual era a vontade daquele que havia enviado Cristo? Salvar a humanidade. E era fácil a missão de Cristo? Não era fácil, mas ele veio fazer a vontade do Pai. E aí tem um detalhe, o contexto de Mateus 11, 28 e 29, como nós destacamos logo no início, pastor, era aquele contexto em que Jesus ele fala, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, né, do que para essas nações, porque se os mesmos milagres que foram feitos aqui fossem feitos lá, certamente eles teriam se arrependido, né? Agora, nesse contexto, Jesus diz assim, no verso 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pastor, eu quero destacar um ponto aqui. Havia uma unidade na divindade impressionante. E quando houver essa unidade entre nós e Deus, eu posso dizer que não haverá nenhum fardo sobre nós, pastor. A vida cristã não é fácil. Não é fácil a vida cristã, mas é gostosa. Eu comparo, e a lição compara a vida cristã com uma caminhada, aprendizagem de caminhada de uma criança. A criança está aprendendo a dar o primeiro passo com seu pai, mas em algum momento o pai vai soltar da mão da criança. A criança vai cair, ela vai se levantar de novo. Vai ter um hematoma, vai ter um machucadinho, mas ela vai se levantando. E à medida que ela vai aprendendo a caminhar, vai trazendo satisfação, alegria para o coração daquela criança. Não é assim, pastor? É assim, é assim. É um aprendizado constante, é crescimento, né? Eu até cito aqui um texto de 1 Coríntios 13, que eu falei que nós somos parte, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas no texto seguinte, se não me engano, no verso 11, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava com o menino, agia com o menino, agora eu não sou mais menino. Houve crescimento, e o crescimento dói. Eu estou fazendo fisioterapia agora, todos os dias, devido à pós-Covid aí, dói muito, Fred, dói muito, porque o músculo vai rasgando, e eu sinto dores muito fortes, mas é o preço do crescimento. Perfeito. É o preço da minha melhora. Perfeito. Todo dia eu estou um pouquinho melhor, mas eu estou pagando um preço por isso. E assim é na vida cristã. Nós vamos, em algum momento, cair, nos machucar, nos levantar, cair, levantar, nos machucar e assim por diante. Mas nós não podemos deixar de ir até aquele, o único, que verdadeiramente pode nos dar descanso. Pastor, o tempo deu, hein? Puxa, deu. Como passa rápido, né? Foi muito bom, pastor. Foi muito bom. Que legal. Pastor, quer fazer as suas últimas considerações? Posso fazer. Eu quero mandar um beijo para todos vocês aí que nos acompanham. Que Deus te abençoe. E eu queria, assim, fazer um apelo veemente para que você se levante e vá até Jesus. Ele vai aliviar esse fardo pesado, pesado, pesado. Essa coisa que para você não tem mais solução, para Deus tem. Essa dor, essa cicatriz que está aberta, que parece que não vai curar, ele tem o bálsamo, ele tem o remédio. Vá a ele, repouse nele, descanse nele, confie nele, tenha esperança nele, ande com ele,
beija a tua mulher com ele, vai para o campo de futebol com ele, vai andar de skate com ele, aproveita ele, porque ele é vida. E ele vai preencher esse vazio do teu coração. Amém. Pastor, eu também quero fazer as minhas últimas considerações e dizer o seguinte: eu admiro muito o senhor, pastor, porque o senhor, de fato, transmite essa ideia de que o cristianismo é um cristianismo leve. Você chega e diz assim na igreja: olha, eu amo essa ambiência da igreja, eu amo ver os bancos, amo ver a igreja cheia, amo ver as pessoas, eu sou o primeiro a chegar aqui porque eu amo este lugar. E essa experiência comunica, de fato, que o cristianismo é leve, é agradável, é prazeroso, é uma alegria ser cristão, até se for necessário sofrer por Cristo, como os próprios apóstolos disseram, né? Que o sofrimento de Cristo era prazeroso para eles, vamos assim dizer. Então, eu quero dizer, é lógico, parece antagônico, mas eu quero dizer o seguinte: Cristo pode, de fato, trazer o alívio para a sua alma, para o seu coração, seja qual for o fardo provocado pelo pecado, pela doença, pela sensação de abandono. Ele é o único que verdadeiramente pode trazer alívio para o seu coração. Vá até ele, porque ele diz assim, ele diz assim, todo aquele que vier a mim, de forma alguma o lançarei fora. Olha que certeza ele dá para você. Vá até ele e ele vai abraçar você. Amém. Pastor, vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de amor, muito obrigado por este momento, junto com o pastor Ezequias, e também junto com a nossa comunidade do Jardim Esplanada, e tantas outras pessoas que nos acompanham através do YouTube e do Facebook. Pedimos, Pai, que a tua graça, pedimos que a tua misericórdia, que o teu amor possa abraçar cada uma destas pessoas, Senhor, e que possa tirar do nosso coração todo o fardo pesado que existe ali. Amém. E que nós possamos aprender a caminhar contigo, porque o teu fardo é leve, né? E o teu jugo é leve e suave. Ajuda-nos a aprendermos de ti, Senhor. Permaneça conosco, dá-nos um sábado muito feliz na tua companhia. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, um grande abraço, feliz sábado, que Deus te abençoe, sua família e a todos aqueles que nos acompanham. Valeu, pastor. Desejo o mesmo para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Amém. Não esquecendo que semana que vem, sexta-feira, 19h30, vamos estudar a lição da semana que vem. É muito interessante, tem a ver com os laços familiares. Descanso nos laços familiares. Valeu, pastor. Um abraço.